A diabetes mellitus tipo 2 é a doença endócrina mais comumente encontrada na prática clínica. Essa doença metabólica heterogênea tem como manifestação principal o nível elevado de glicose no sangue, ou seja, a hiperglicemia crônica. Essa doença está associada a prejuízos na ação do hormônio proteico conhecido como insulina, na produção e ou secreção desse hormônio ou em ambos os processos. As ilhotas pancreáticas liberam ao menos 4 hormônios: insulina, glucagon, somatostatina e o polipeptídeo pancreático. O que nos interessa nesse momento é a insulina, produzida pelas células beta-pancreáticas, principal grupo celular das ilhotas pancreáticas, correspondendo de 50% a 80% do total de células presentes nas mesmas. Como a diabetes mellitus tipo 2 está associada a problemas com a insulina, se entendermos o que a insulina faz no nosso organismo, seremos capazes de entender o que acontece quando ela não trabalha adequadamente, ou seja, a condição de diabetes mellitus tipo 2. Então, a partir de agora, vamos falar um pouco das funções metabólicas e da sinalização celular comandada pela insulina. A produção e liberação do hormônio peptídico conhecido como insulina não segue o controle do eixo hipotálamo-hipófise, mas sim a glicemia. Esse hormônio é produzido e liberado pelas células beta das ilhotas pancreáticas em resposta a níveis plasmáticos de glicose elevados. A função primordial desse hormônio é, portanto, normalizar a glicemia do indivíduo frente a situações de hiperglicemia. Dessa forma, a insulina deve promover ações que aumentem a captação da glicose sanguínea pelas células de diferentes tecidos. No tecido muscular e adiposo, por exemplo, a ligação da insulina à sua proteína receptora de membrana no meio extracelular desencadeia uma cascata de reações intracelulares que culminam com o deslocamento de vesículas ricas em GLUT4, transportador de glicose dependente de insulina, do interior da célula para a membrana plasmática. Essas vesículas se fundem com a membrana plasmática, aumentando o número de GLUT4 e a capacidade da célula captar glicose. Com a entrada aumentada de glicose na célula, um destino deve ser dado a esse excesso de glicose intracelular. Sendo assim, a insulina passa a influenciar a utilização intracelular desse monossacarídeo de várias formas. Cerca de 50% da glicose ingerida é convertida dentro das células em energia pela ativação primária da via metabólica conhecida como glicólise. De 30% a 40% da glicose ingerida é convertida em gordura, triglicerídeos, e é estocada no tecido adiposo. E cerca de 10% é convertida em glicogênio, sendo estocada no fígado e na musculatura esquelética. Com isso, fica fácil entender que a insulina ativa, além da glicólise, via metabólica responsável pela degradação de glicose para a produção de energia, a lipogênese, síntese de lipídios, e a glicogênese, síntese de glicogênio. Por sua vez, vias metabólicas antagônicas a estas ficarão inibidas. Sendo assim, a lipólise, degradação de lipídios, e a glicogenólise, degradação de glicogênio, ficarão inibidas. E também a gliconeogênese hepática, síntese de glicose a partir de compostos não glicídicos, como, por exemplo, aminoácidos. Isso parece muito lógico, já que a intenção é reduzir os níveis de glicose que estão inicialmente elevados no sangue. A insulina também estimula a síntese de proteínas e inibe a degradação das mesmas. A insulina é, portanto, um hormônio anabólico, já que favorece majoritariamente processos de síntese. É claro que sua ação estimulante sobre a glicólise, processo catabólico, deve ser entendida como uma exceção a essa classificação, assim como seu efeito inibitório sobre a gliconeogênese, processo anabólico. De qualquer forma, a ação resultante de todos os efeitos da insulina no organismo é diminuir o nível de glicose sanguíneo,
sendo considerado um hormônio hipoglicemiante. A diabetes mellitus tipo 2, também conhecida como insulino independente ou tardia, representa de 90 a 95% de todos os casos de diabetes conhecidos. Esse tipo de diabetes desenvolve-se de forma mais comum em indivíduos com mais de 40 anos de idade e que frequentemente são obesos, já que a obesidade é considerada um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento dessa patologia. Estudos prospectivos e transversais indicam uma variabilidade ampla na prevalência da diabetes mellitus tipo 2, que está relacionada à interação entre predisposição ambiental e genética. Essa é uma doença de origem poligênica. Alguns indivíduos assintomáticos podem conviver com a diabetes mellitus tipo 2 por vários anos antes que o diagnóstico clínico seja feito. Nesses casos, a patologia poderia ser detectada como resultado de testes sanguíneos rotineiros. A patogenia da diabetes mellitus tipo 2 envolve a resistência à insulina e a disfunção na secreção desse hormônio. Não está esclarecido qual desses mecanismos é primário, em função deles normalmente operarem juntos. Com essa resistência dos tecidos periféricos à ação da insulina, seus níveis podem estar normais ou elevados. A resistência à insulina, característica da diabetes mellitus tipo 2, está relacionada principalmente a alterações pós-receptor de insulina, particularmente na cadeia de fosforilação associada à sinalização celular mediada pela insulina e à translocação de um tipo de transportador de glicose conhecido como GLUT4. A resistência à insulina é uma anormalidade metabólica caracterizada principalmente por uma redução da sensibilidade à insulina nos tecidos adiposo, muscular e hepático. O excesso de tecido adiposo, obesidade, é um dos principais fatores para a ativação de vias bioquímicas inflamatórias que causam esses prejuízos na sinalização intracelular da insulina. Citocinas pró-inflamatórias secretadas pelo tecido adiposo, principalmente o TNF-alfa, são capazes de ativar proteínas inflamatórias e, assim, alterar a sinalização da insulina. A tríade clássica dos sintomas da diabetes é composta pelos fenômenos de poliúria, pessoa urina com frequência, polidipsia, sede aumentada e aumento da ingestão de líquidos, polifagia, apetite aumentado. Estes sintomas podem ser sutis, completamente ausentes ou podem se desenvolver muito lentamente na diabetes mellitus tipo 2. No século II, Areteu da Capadócia deu a essa patologia o nome de diabetes, que em grego significa sifão ou passar através de, fazendo referência a um de seus principais sintomas, a perda abundante de água pelos rins. No século XVII, mais especificamente em 1679, Thomas Willis indicou que a urina de indivíduos diabéticos apresentava um sabor doce e, dessa forma, o termo mellitus, que significa sabor de mel, foi acrescentado à palavra diabetes. Esses sinais e sintomas podem ser explicados principalmente pelos efeitos fisiológicos provocados pela hiperglicemia que caracteriza esse tipo de condição patológica. Quando a concentração de glicose no sangue está alta, a reabsorção de glicose no túbulo proximal dos rins é incompleta e parte da glicose é excretada na urina, o que corresponde ao fenômeno de glicosúria. Isso provoca diurese osmótica com o aumento da pressão osmótica da urina, que inibe a reabsorção de água pelos rins, resultando na produção aumentada de urina e na perda acentuada de líquido, fenômeno conhecido como poliúria. O volume de sangue perdido será reposto osmoticamente da água armazenada nos tecidos corpóreos, causando desidratação por conta da hiperosmolaridade, sede aumentada e necessidade excessiva de ingestão de água, fenômeno conhecido como polidipsia. A glicosúria, perda de glicose via urinária, causa uma substancial perda de calorias, cerca de 4 quilocalorias
para cada grama de glicose excretada. Essa perda pode provocar fadiga e, quando associada à perda de tecido muscular e adiposo, resulta em severa perda de peso apesar do apetite aumentado, polifagia, e da ingestão calórica normal ou aumentada. Com os problemas de sinalização celular da insulina, a glicose não é aproveitada como deveria por vários tecidos, e assim faz-se necessário usar lipídios, gordura do tecido adiposo, e proteínas, tecido muscular, para atender às demandas energéticas. A perda de tecido adiposo e o aumento dos níveis plasmáticos de ácidos graxos também pode ser explicada pela incapacidade da insulina exercer de forma eficiente sua ação antilipolítica e seu efeito lipogênico, o que acaba favorecendo a degradação de lipídios e prejudicando a síntese desses compostos. A perda de tecido muscular também pode estar associada ao fato da síntese de proteínas diminuir quando há problemas na ação da insulina. Isso é explicado em parte pela diminuição do transporte de aminoácidos para dentro dos músculos, pois eles passam a servir como substratos para a síntese de glicose no fígado, através da gliconeogênese, que não está inibida como deveria por conta da baixa capacidade funcional da insulina nesse tipo de condição patológica. Sendo assim, as pessoas com deficiência de insulina estão em balanço negativo de nitrogênio. A diabetes mellitus tipo 2 está relacionada à interação entre predisposição ambiental e genética. No que diz respeito à questão genética, é importante ressaltar a complexidade dessa doença que tem origem poligênica. No contexto ambiental, vale destacar a obesidade como principal fator de risco para o desenvolvimento dessa patologia. Dessa forma, o surgimento dessa doença pode ser prevenido por hábitos de vida saudáveis. A prevenção passa pela preocupação com uma alimentação saudável e balanceada e pelo combate ao sedentarismo. Uma vez instalada a doença, o tratamento é direcionado principalmente para o combate à hiperglicemia, que gera glicotoxicidade e é responsável por todas as complicações crônicas que podem surgir ao longo dos anos se a doença for negligenciada. A morbidade e mortalidade da diabetes mellitus tipo 2 estão associadas principalmente às complicações crônicas da doença. As complicações microvasculares compreendem a retinopatia, nefropatia e neuropatia. Já as complicações macrovasculares referem-se à aterosclerose e suas sequelas, AVC, acidente vascular cerebral, IAM, infarto agudo do miocárdio e gangrena. A diabetes é a principal causa de cegueira no Ocidente e uma das principais causas de insuficiência renal. A cegueira é 25 vezes mais comum nos indivíduos diabéticos e a deficiência renal crônica 17 vezes mais comum nesses indivíduos. A doença diabética vascular periférica é a maior causa de úlcera nos pés, pé diabético, e amputações dos membros inferiores. Os indivíduos diabéticos podem apresentar de 2 a 3 vezes mais predisposição ao infarto do miocárdio do que as pessoas não diabéticas. Atualmente, a doença cardiovascular é a complicação mais prevalente e é a principal causa de morte entre pessoas diabéticas. Aproximadamente 60% dos pacientes diabéticos morrem de doença vascular e 35% de doença coronária.